E hoje tem muitos textos lindos da palavra de Deus que nós vamos estudar aqui e aprender sobre um tema muito interessante também da palavra de Deus. E nós vamos aprender bastante hoje aqui, e esse tema é muito gostoso de estudar, muito bom, muito desafiador também. É um tema que nos mostra Deus como Criador. E nós vamos ver nesse tema de hoje que o inimigo de Deus, né? Aqueles nomes todos que nós vimos num outro estudo, né? Que os nomes do inimigo de Deus, né? Que é a antiga serpente, dragão, diabo, Satanás. Nós vamos ver que ele tem uma ira muito grande contra quem observa isto que nós vamos aprender hoje na palavra de Deus. Mas só relembrando um pouquinho, né? Semana passada nós aprendemos um pouco sobre a lei de Deus, né? A lei eterna, a lei que é perfeita, justa e boa. Aprendemos que a lei não é pecado, que a lei foi escrita pelo dedo de Deus na pedra, que a lei é eterna e que nós devemos guardar as palavras de Deus, né, no coração para não pecar contra ele, que a lei não nos salva, mas a lei nos mostra onde está a mancha, o problema, o pecado. Foi muito interessante também. Se você quiser rever a aula, está no YouTube. O Emanuel mandou para você, né, Emanuel? O link da aula, do vídeo também. Uma outra coisa, antes da gente orar, a gente já vai orar e vai começar a estudar a Bíblia. Se você quiser uma visita, quiser que ore por você, pela sua família, tem um pedido especial de oração, mande uma mensagem para o Emanuel ou para mim. Nós vamos estar orando por você, pela sua família. E se você quiser uma visita, também faça contato, que nós estamos dispostos a ir orar aí com você na sua casa. Muito bem. Então, uma boa noite aí, Emanuel. Você ora conosco para começarmos Claro. esse Uhum. estudo de hoje? Sim. Boa noite a todos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos felizes, Senhor, porque mais uma vez estamos aqui entre amigos e também estamos aqui, Senhor, para abrir a Tua palavra. Te convidamos a estar presente nesse momento, Senhor, para falar o nosso coração. Acalma nossa mente, nosso coração, que ao abrir a Tua palavra, o Senhor fale conosco, nos mostre a Tua vontade. Nos auxilie agora no estudo, abençoa cada um que está na sua casa também, Senhor, e sua família. Entregamos a nossa vida nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Muito obrigado. Bom, já pegou a sua Bíblia? Estou com a minha Bíblia aqui. E o primeiro texto que nós vamos abrir a Bíblia hoje é Apocalipse. Tá no último, é o último livro da Bíblia. E nós vamos ver contra quem que o inimigo de Deus está irado. Contra quem que o inimigo de Deus está irado. Ele faz até guerra contra, e a palavra de Deus vai mostrar contra quem. Está ali em Apocalipse capítulo 12. Então estamos abrindo a Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 12 e o verso 17. Apocalipse 12, verso 17. Vamos ver aqui, ó, Apocalipse 12, verso 17. E é claro que se você quiser participar, lendo os textos da Bíblia, pode participar, pode ler, vocês são bem-vindos. Tem alguém que gostaria de ler? É 12 e versículo? 17. Ok. Para que ninguém. Ah, tá. Aqui, achei. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência. Os que obedecem aos mandamentos de Deus se mantêm fiéis aos testemunhos de Jesus. Obrigado, Patrícia. Olha, nosso texto de hoje, né, que a gente está começando. Nessa versão da Bíblia que eu tenho, né, também, o mesmo texto diz assim, ó, enfurecido por causa da mulher. Quem que é a mulher? Bom, na Bíblia existe uma mulher que é vestida de sol, que tem a lua debaixo dos seus pés também, e ela está vestida de branco, ela é como uma noiva. Não é o assunto do nosso estudo hoje, mas eu vou apresentar para vocês em outro momento. A mulher é a noiva que aparece, a noiva do cordeiro,
A mulher é uma referência à igreja de Deus, os fiéis que Deus tem por toda a terra, enfurecido por causa da mulher. E a gente ouviu aqui a Patrícia, irou-se o dragão contra a mulher. Dragão é um outro nome do inimigo de Deus. Mulher, a igreja de Deus. E foi fazer guerra contra o resto dos seus descendentes, os descendentes da mulher, os filhos de Deus, aqueles que obedecem à palavra, aqueles que andam de acordo com a palavra. E aí tem duas características contra quem que o inimigo está irado. As pessoas que observam, né, guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Nós sabemos lá em Êxodo 20, vamos olhar lá o livro de Êxodo agora, o segundo livro da Bíblia. Estávamos no último e agora vamos a Êxodo 20. Em Êxodo 20 é apresentado os 10 mandamentos. E nós, olhando a Bíblia, semana passada vimos esse estudo da Bíblia, que a lei de Deus ela é perpétua e ela é eterna. A lei de Deus é eterna, é a essência do próprio caráter de Deus. E quando a gente olha os mandamentos de Deus, tem um mandamento que é esquecido. Só que os descendentes da mulher, os filhos de Deus que obedecem à palavra de Deus, guardam os mandamentos. Então, guardam todos os mandamentos de Deus. Mas tem um mandamento que é esquecido. Eu vou ler para você aqui, ó. Bom, vamos ler juntos, né? É Êxodo capítulo 20, o verso 8. Lembra que eu falei para você semana passada, né? Os 4 primeiros mandamentos da lei de Deus têm a ver com a relação do homem com Deus. E os outros 6 mandamentos, as relações humanas. Porque quem ama a Deus, respeita as pessoas, não mata, não rouba, não furta, não adultera, não diz falso testemunho, não cobiça. E aqui estão os mandamentos. Mas tem um mandamento que eu quero ler com você aqui, ó, o verso 8. E eu vou ler. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Trabalharás durante 6 dias e farás toda a tua obra. O sétimo dia, porém, é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está em tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles contém. Mas repousou no sétimo dia. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o consagrou. Esse é o mandamento. Nós vemos as pessoas, né, na sua totalidade, respeitando a maior parte dos mandamentos. Mas o inimigo de Deus, ele está irado contra pessoas que obedecem os mandamentos como um todo. Porque é assim, ó, amigos, nós podemos escolher qual mandamento guardar? Será que a Bíblia fala sobre isso? Então, tem um texto aqui agora, ó, Tiago, no Novo Testamento, capítulo 2, o verso 10. Será que a gente pode escolher qual mandamento guardar? Tiago 2, verso 10. Agora, ó, você vai achando o texto aí, Tiago 2, verso 10. Não precisa ficar bravo, nem brava comigo, né? Porque eu só estou lendo os textos da Bíblia com você e te falando, mostrando algumas coisas da Bíblia. O Emanuel falou para mim que uma pessoa ou outra estava meio brava comigo. Mas lembra, eu só estou lendo a Bíblia e mostrando para você aqui os textos da Bíblia, tá bom? Não fique bravo comigo. É só a Bíblia falando com a gente e a gente precisa seguir o que a Bíblia diz, né? Tiago 2, verso 10. Então eu falei ali do quarto mandamento. E os mandamentos, a gente pode escolher qual mandamento guardar? A gente já viu que o inimigo está bravo, contra, enfurecido, fazendo guerra contra todos aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Aí eu li o quarto mandamento para você agora. E olha o verso 10 que está escrito aqui, ó. Alguém quer ler? Tiago 2,10. Deu tempo de encontrar? Pode Posso? ler. É, Pode. porque qualquer que guardar toda a lei e errar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Muito obrigado, Viviane. Vocês viram aí, né, que a Viviane leu, né? A gente pode escolher qual mandamento guardar? Não, porque se você tropeçar em um, a gente se torna transgressor de todos os mandamentos.
Agora, o que que Deus fez na criação? Por que que ele colocou na lei dele guardar o sábado, que é a própria essência do caráter dele? Vamos em Gênesis capítulo 2, 1 a 3, para ver aqui, ó. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 2, o verso 1 até o verso 3. Aqui você vai ver a criação de Deus. No capítulo 1, Deus criando, fazendo separação, né? Haja luz. Daí ele faz separação entre dia e noite. E aí ele fala assim: houve tarde e manhã o primeiro dia. Vamos ler. Bom, já que a gente está em Gênesis, eu vou ler aqui, ó, mas eu quero que alguém do nosso grupo aqui leia Gênesis 2, 1 a 3. Mas eu vou ler Gênesis 1 aqui. é, Vou ler um dia da criação. Por exemplo, vou ler aqui o verso 3 do capítulo 1. Você pode acompanhar se quiser, ó. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e Deus separou a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. E aí agora, ó, veja, houve uma tarde e uma manhã, primeiro dia. Deus disse, verso 6: haja um firmamento no meio das águas, que ele separe as águas das águas. E assim se fez. Deus fez o firmamento, que separou as águas que estão sob o firmamento das águas que estão acima do firmamento. E Deus chamou o firmamento de céu. Houve uma tarde e uma manhã, segundo dia. Aí, terceiro dia, né? é, Deus disse que a terra, verso 11, que a terra verdeje de verdura, ervas que deem semente e árvores frutíferas, que deem sobre a terra segundo sua espécie, frutos contendo suas sementes. E assim se fez. A terra produziu verdura, o verso 12. Ervas que dão semente segundo sua espécie, árvores que dão segundo sua espécie, frutos contendo sua semente. E Deus viu que isso era bom. Houve uma tarde e uma manhã, terceiro dia. E assim vai. Quarto, quinto, no sexto dia, que está ali no verso 26, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem. Começa ali a criação do homem. No sexto dia, Deus abençoou o homem e a mulher. E aí o capítulo 2 agora, o verso 1, o verso 2 e o verso 3. Alguém quer ler? Nós vamos ver agora o sexto dia. Foi o último dia da criação. O que que Deus fez no sétimo dia? Alguém gostaria de ler? Manuel, pode ler, por favor? 2, 1, né? Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Obrigado, Emanuel. Todo dia que Deus cria, ele fala assim: isso aqui é muito bom. E viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. E ele vai criando primeiro dia, segundo dia. E sempre assim, né? Tarde e manhã, tarde e manhã. Aí, quando chega no sétimo dia, Deus não se cansa. Porque Deus não se cansa. Mas ele descansou nesse dia, e nós já vamos ver por quê. Mas ele conclui a criação no sexto dia de todas as coisas e todo o exército, né? E ele faz três coisas no sétimo dia. O sétimo dia é o sábado. O que que ele faz? Ele descansou, ele santificou e ele abençoou este dia. Então ele descansou, olha só, três coisas: descansou, ele abençoou, então esse dia é um dia abençoado, e ele descansou, abençoou e santificou. Santo é separado. Então, santo é separado. Então, ele separou esse dia, santificou, ele separou esse dia. Por que que ele separou esse dia? Quando Jesus esteve aqui na terra, ele foi interrogado sobre o sábado. E a gente já olhou semana passada, né? Nós olhamos semana passada que Jesus em Mateus 5, né, o verso acho que é 17 que nós lemos, que Jesus não veio abolir a lei nem os profetas, ele veio para cumprir. E ele foi interrogado sobre o sábado. E ele dá uma resposta muito interessante
do porquê que o sábado foi criado. E está no Evangelho de Marcos, Marcos o Evangelho, capítulo 2, o verso 27. Marcos 2, verso 27. Vamos juntos aí, encontrando os textos da Bíblia, porque é muito interessante esse assunto. Então nós estamos vendo, ó, Deus, o inimigo de Deus está irado contra as pessoas que guardam os mandamentos de Deus. Nós vimos que quem tropeça em um mandamento ou deixa de guardar um mandamento, tropeça em todos. E nós estamos vendo que o sábado foi criado por Deus, o sétimo dia, e nele Deus terminou a obra de criação que fez no sexto dia, e no sétimo dia ele descansou, abençoou e santificou o dia de sábado. E acrescentou: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Obrigado, Noemi. O sábado, então, veja, foi feito por causa do homem. Porque Deus não se cansa, né? Deus não se cansa. Mas por que que Deus fez para o homem? Para que o homem tivesse um dia de descanso, para que o homem fosse abençoado e para que o homem fosse santificado também, renovasse as suas forças, sabe? Será que Jesus Cristo teve participação na criação do sábado? João, um pouquinho para frente, né? O livro do Evangelho de João, capítulo 1. O verso 3, no estudo que fizemos sobre Jesus, nós lemos Colossenses, que por ele todas as coisas foram feitas. Agora, olha o Evangelho de João, no capítulo 1, verso 3, o que que ele diz? Encontraram o texto? João 1, verso 3. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. Está falando aqui de quem? De Jesus. Quem que criou todas as coisas? Jesus. Paulo confirma lá em Colossenses. Mas o texto bíblico sempre vai. Lembra que eu falei para vocês? O texto bíblico ele nunca se contradiz. Ele sempre fala a mesma coisa. Então, se no começo fala uma coisa, até o fim vai falar a mesma coisa. Deus deixou, segundo a Bíblia, um sinal para os seus filhos. Quer ver esse sinal? Está em Ezequiel, capítulo 20, o verso 20. Ezequiel, capítulo 20, o verso 20. Ezequiel está do começo da Bíblia um pouquinho para o meio, assim, mais para o meio. Ezequiel 20, verso 20. Deus deixou um sinal para o povo dele, né, para os seus filhos. Ezequiel 20, verso 20. Se encontrou aí, quiser fazer um joinha, tem as reações aí, né? Aqui, ó, tô vendo a Noemi aqui, muito bem, a Isa, muito bem. Manuel não encontrou ainda, Viviane encontrou aqui, tô vendo, beleza, Manuel, agora encontrou. Olha só o texto, Ezequiel 20, 20, a Annelise também. Obrigado, Annelise. Muito bem, Ezequiel 20, 20. Alguém quer ler? Eu posso ler aqui então. Lembra que eu estou lendo na Bíblia chamada Bíblia Católica, tá? Deveis santificar meus sábados, de modo que seja um sinal entre mim e vós, para que se saiba que eu sou o Senhor, vosso Deus. O que que é o sábado para Deus e na Bíblia? É um sinal entre ele e o seu povo, um sinal. Quando a gente estuda a profecia bíblica, e eu estou pensando que a gente pode, que a gente está quase encerrando esse grupo, essa série de estudos. Estou pensando a gente, daqui uns dias, propor para vocês, para a gente fazer um curso só sobre profecia bíblica, e você vai ver que vai aparecer a palavra sinal de novo, e esse texto de Ezequiel 20, 20, que o sábado é um sinal entre Deus e o seu povo. Agora, por quanto tempo durará esse sinal? Deus sabe que a gente tem perguntas, que a gente tem questionamento, a gente sabe que a lei é eterna. Mas muitos se perguntam, até quando vai durar esse sinal? E quando a gente vai no livro de Êxodo, capítulo 31, agora um pouquinho para trás na Bíblia, o segundo livro da Bíblia, Êxodo 31, verso 17, 31, 17, a gente vai ver por quanto tempo vai durar este sinal, o sábado, né? Para o povo. Quem encontrou e quiser ler. Será um sinal Posso ler, perpétuo. pastor? Opa. Então, não, a Não, Noemi, pode ler, irmã. Noemi começou aí, então tá.
Por favor, Noemi. Será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas, pois em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, e no sétimo dia parou para respirar. Muito obrigado. Que legal a tradução na tua Bíblia, Noemi. Parou para respirar, né? A É minha, católica também. a minha diz assim, parou para tomar alento, né? Que é uma outra, tipo, tomar um fôlego, né? Respirar, tomar um fôlego, igual a gente faz, né? Então, esse sinal é para sempre. O sinal do sábado é para sempre. Isaías, no capítulo 56, verso 1 a 4, vai falar para quem é esse sinal, o sábado. Porque, como a gente lê agora aqui, né? Esse texto de Êxodo falando assim, é um sinal para os israelitas. Não. Será que é um sinal só para o povo judeu? Para quem que é o sinal do sábado? E se a gente for em Isaías 56, agora, no capítulo 56 de Isaías, o verso 2 até o 4. Isaías 56, 2 até o verso 4. Eu vou ler aqui o texto bíblico, tá bom? Isaías 56, 2 até o verso 4. Feliz o homem, então é bem-aventurado, pode estar na tua Bíblia. Aqui está: feliz o homem que assim procede, o filho de homem que nisso se firma, que guarda o sábado e não o profana, e que guarda sua mão de praticar o mal. Não diga o estrangeiro que se entregou ao Senhor, naturalmente o Senhor vai excluir-me do seu povo. Nem diga o eunuco, não há dúvida, eu não passo de árvore seca. Pois assim diz o Senhor aos eunucos que guardam os meus sábados e optam por aquilo que me é agradável, permanecerão fiéis à minha aliança. Os eunucos, os estrangeiros, os naturais do povo de Israel, Deus deu esse sinal para todos. E daí você fala assim: não, mas o sábado é para o judeu. Não, não é. Sabe por quê? Porque na criação Deus estabelece o sábado. O povo de Israel, vamos dizer assim, surge com Abraão no capítulo 11, 12 ali de Gênesis, capítulo 12 de Gênesis. Surge ali Abraão. Ali começa a história de Abraão e Sara e o pai da fé, né? Ali começa, mas o sábado é anterior a Abraão, é para todas as pessoas, porque ele começa na criação, lembra? O Emanuel leu aqui, né, para nós. Deus nesse dia descansou, abençoou e o santificou o sétimo dia, que é o sábado que está aqui na palavra de Deus. Deus tem uma promessa, sabe? A todos aqueles que são fiéis e obedecem a sua palavra. Eu quero ler com você Isaías 58, verso 13, porque a Bíblia é cheia de promessas e a gente gosta das promessas da Bíblia. E essa é uma promessa. Uma ou duas páginas, né, para frente aqui, ó, vai falar sobre o sábado. Isaías 58, verso 13. Olha o que diz a palavra de Deus aqui, ó. Vou ler. Se te abstiveres de violar o sábado, de cuidar dos seus negócios em meu dia santo. Lembra que ele santificou o sábado? Sábado é santo. Daí ele fala assim, ó: se te desviares de violar o sábado, se cuidar dos seus negócios em meu santo dia, chamando o sábado deleitoso, assim, agradável e venerável ao dia santo do Senhor, se o honrares, abstendo-se de viagens, de correres atrás dos teus negócios, de fazeres planos, então, verso 14, te deleitará no Senhor, e eu te farei levar em triunfo sobre as alturas da terra. Eu te nutrirei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o falou. Essa é a promessa de Deus para quem santifica o sábado, para quem obedece a palavra de Deus também no dia do sábado. Muitas pessoas falam assim: não, Jesus aboliu o sábado. A Bíblia fala que não. Se você for ao livro de Lucas, agora no Novo Testamento, no capítulo 4, Lucas 4, verso 16, você vai ver algo interessante sobre Jesus. Quer ler aí, Emanuel? Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume,
e levantou-se para ler. Obrigado. Na minha Bíblia, né, que é a Bíblia que eu falo para vocês, que é a Bíblia católica, também fala aqui, ó, entrou em dia de sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para fazer a leitura. Qual que era o costume de Jesus? Era no sábado ir à sinagoga. A sinagoga é um tipo de igreja. Ele ia para a igreja e fazia o que nós estamos fazendo aqui, a leitura do quê? Dos textos bíblicos, dos textos da palavra de Deus. Muitos perguntam assim: não, mas a Virgem Maria, que é a mãe de Jesus, que é uma mulher muito especial, ela não guardou o sábado. E há um texto na Bíblia que fala que ela guardava o sábado. Lucas 23, versos 54, um pouquinho para frente. Manuel puder ler esse texto também, 23, 54 e 55. 23, que é um pouquinho para frente, né? Uhum. 54 e 55. Vou ler aqui, pastor. Uhum. E tirando, tirando-o do madeiro, envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação e começava o sábado. Esse dia da preparação é a sexta-feira. Tem um texto da Bíblia, Levíticos, acho que 23, 32. Eu já confirmo para você, mas eu acho que esse é o texto da Bíblia que fala do dia da preparação, que é a sexta-feira. Então, o sábado é o dia do descanso, o dia da adoração, o dia do encontro com a comunidade, é o sábado. Mas o dia de se preparar para o sábado é a sexta-feira. Então, quando a gente lê aqui no livro de Lucas, no verso 54, né? Era o dia da preparação e o sábado começava a luzir. É porque na Bíblia o dia termina ao pôr do sol. Todo dia termina no pôr do sol. A parte escura do dia, então à noite, agora, por exemplo, usando a linguagem da Bíblia, para nós aqui no mundo ocidental é a terça-feira à noite, mas aqui já é a parte escura da quarta-feira. Por isso que a Bíblia fala assim: houve tarde e houve manhã, e aí o dia tal. É porque o ciclo semanal não mudou. Mas o dia da preparação, então voltando aqui, é a sexta-feira. O sábado começa quando? Ao pôr do sol. Era o dia da preparação, veja. E o sábado começava a luzir. Manuel, confere para mim se é Levítico 23, 32, falando sobre o dia da preparação, por favor. E aí, veja o verso 55 agora. As mulheres, porém, que vieram da Galiléia, porque Jesus era da Galiléia, e Maria também era da Galiléia, haviam seguido a José, observaram o túmulo, como Emanuel leu, e como o corpo de Jesus fora ali depositado. Agora, olha o verso 56. Elas olharam tudo, era o dia da preparação, elas olharam tudo. Em seguida, voltaram e prepararam aromas e perfumes, verso 56 que eu estou lendo. E no sábado observaram o repouso prescrito. Outras traduções da Bíblia vão falar assim: e no sábado descansaram conforme o mandamento. O sábado, o meu filho, eu tenho dois filhos, e um deles uma vez me perguntou, quando a gente estava estudando sobre o sábado com eles, igual a gente está conversando aqui, e um deles me perguntou assim: Ô pai, quem que ensinou do sábado para Jesus? Olha que pergunta interessante, ele era pequeno. Quem que ensinou do sábado para Jesus? Eu falei assim: foi a mãe dele? E ele falou assim: mas a mãe dele ensinou do sábado? Sim, eu falei: sim, sim, a mãe dele ensinou. E é isso que eu quero dizer para você: de onde que Jesus é Deus, mas ele é o criador do sábado, como a gente já leu aqui. Mas quando ele era pequenininho, quem que ensinou? A mãe. E a mãe dele está aqui nesse momento também. No sábado, observaram o repouso. Outras pessoas falam que Paulo, o apóstolo Paulo, não guardou o sábado. Sabia? No livro de Atos, capítulo 17, um pouquinho para frente agora, Atos 17, verso 2, vai falar sobre Paulo. Paulo, ele é uma pessoa muito especial, né? Escreveu uma boa parte do Novo Testamento. Ele também guardou
o dia de sábado. 17, livro de Atos, capítulo 17, verso 2. Se alguém quiser ler, Vamos ler aqui, pastor. tá bom? Aí só um detalhe ali sobre o de Levíticos, Marcos 15, no versículo 42, diz assim: Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, eu estava ainda citando ali o livro de, quando eu Aham, estava falando ali da Maria, né? tá bom? Qual que é Atos o texto que você 17, leu? Marcos 15, versículo 2. Ótimo, obrigado. Agora vamos. Marcos 15, 42, perdão. Tá. Agora no Atos 17, 2. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Tem um outro texto agora, um capítulo para frente. Atos 18, 1 a 4. Continue aí, por favor, Emanuel. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Obrigado. Paulo guardando os sábados. Atos 16, um pouquinho para trás, verso 13. Atos 16, verso 13. Olha o apóstolo Paulo de novo aqui, ó. E agora uma situação inusitada, diferente agora. O verso 13 diz assim, ó: Quando chegou o sábado, saímos fora da porta, junto à margem do rio, onde parecia nos haver um lugar de oração. Ele sempre ia também às sinagogas, às igrejas da época. Mas quando não havia, no lugar não tinha, ele procurou um lugar separado perto do rio aqui, e ele adorou a Deus ali naquele lugar, o lugar de adoração, o lugar de oração. E no céu, que dia vai ser guardado? Isaías 66 vai falar sobre isso. Isaías 66, verso 22. Isaías 66, verso 22. Vai falar sobre que dia vai ser guardado no céu. E daí você fala assim, mas pastor, peraí, na Bíblia tem algo assim? Sim, tem. Deus cria novos céus e nova terra. E no céu também vai ter a observância do sábado. 66, verso 22. Encontraram o texto? Eu vou ler aqui, ó, na minha Bíblia aqui, tá? Isaías 66, verso 22. Sim, da mesma maneira que os novos céus e a nova terra que eu estou para criar subsistirão na minha presença, oráculo do Senhor, assim subsistirá a vossa descendência e o vosso nome. Uma promessa para quem confia no Senhor, né? Que o nome vai ser lembrado diante dele, a pessoa, né? Aí o verso 23 diz assim, ó: De lua nova em lua nova, e de sábado em sábado, toda carne, carne pessoa na Bíblia, virá se prostrar na minha presença, diz o Senhor. Viram aí o texto? No céu, na eternidade, como é que vai ser? De um sábado a outro sábado, toda pessoa, todo ser humano, toda carne virá e vai se prostrar diante do Senhor. Agora, sabe, Deus chama na Bíblia pessoas de santos. Tem santos? Tem. Santo não é que é uma pessoa que nunca peca, mas é uma pessoa que vive na presença de Deus, santo. E a pessoa é santa. No livro do Apocalipse, vai falar sobre quem são os santos diante de Deus. Apocalipse 14, agora, o verso 12. Quem são os santos diante de Deus? Olha que texto interessante da Bíblia. Nisto se firma a perseverança dos santos. Quem são os santos? Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Nós lemos Apocalipse 12, 17, no começo, né? Irou-se o dragão contra a mulher e foi fazer guerra contra os restantes da sua descendência,
os que guardam os mandamentos e têm o testemunho de Jesus. Agora, no capítulo 14, o verso 12, diz assim, ó, aqui está, eu vou falar decora aqui, né? Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. A fé em Jesus e o testemunho em Jesus é a mesma coisa. E tem um estudo que nós vamos tratar disso. Mas quem é santo? Quem anda na presença de Deus, quem depende de Deus, quem obedece a sua palavra e quem guarda os seus mandamentos. Inclusive o dia de sábado. Sabe, amigos, talvez você esteja com uma pergunta. Tá, pastor, mas da onde surgiu então abre e fecha aspas, tá? O mandamento guardar domingos e festas. Ou outra pergunta que você pode fazer: se Jesus não aboliu, no Novo Testamento está o sábado. Da onde surgiu a mudança do sábado e do domingo? Tem algum texto no Novo Testamento que mande guardar o domingo por causa da ressurreição de Jesus? Semana que vem, meus amigos, nós vamos nos encontrar aqui na terça-feira. Tá dando, né? Falta um minuto para a gente concluir, mas nós vamos estudar este tema. E eu sei que talvez você tenha uma pergunta ou outra. Pode me mandar mensagem para o Emanuel, para a gente está aqui à disposição, tá bom? Para ajudar você a conhecer mais e tirar as dúvidas também. Eu falei do texto de Levítico 23:32. É um versículo mesmo da Bíblia, Levítico 23:32, que instrui sobre a observância do sábado, indicando o período de descanso, quando que começa. E é assim, ó, Levítico 23:32 começa ao entardecer de um dia, da sexta-feira, e termina ao entardecer do dia seguinte, ou seja, o sábado bíblico. O sábado bíblico é de pôr do sol a pôr do sol. E é isso que está escrito em Levítico 23:32, que eu estava tentando puxar na memória aqui. Emanuel me ajudou com outro texto fantástico também da palavra de Deus. Amigos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês e preparem a reação aí, tá? Aquela reação ali, ó, reagir. Quantos de vocês entendem que a palavra de Deus é verdadeira e que, de acordo com a palavra de Deus, o sábado é um dia especial que merece nossa atenção e o nosso separar do tempo para adorar a Deus e estar na presença dele? Se quiser reagir aí positivamente ou não, tá tudo bem, muito bem. Deu o nosso horário aqui, então, que Deus abençoe você, sua família. Vamos crescer no conhecimento. Semana que vem o estudo está imperdível, hein? Sobre essa questão aí da mudança do sábado para o domingo, da onde que surgiu guardar o mandamento, surgiu o mandamento, né? Guardar domingos e festas. Que Deus te abençoe. Vamos orar a Deus aqui agora, nesse momento. Se você puder fechar os olhos. Senhor, a tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz, tua palavra nos desafia. Tua palavra nos mostra verdades que às vezes mexem com a gente, Senhor Deus, com a nossa história, com a nossa origem, com a nossa família. Mas obrigado porque a promessa para quem observa, guarda a tua palavra. Eu sei, Senhor Deus, que o Senhor tem um carinho muito especial pelos teus filhos que estão aqui. Nos ajuda a crescer no conhecimento do Senhor, aprender mais sobre o Senhor e nos desenvolvermos. Obrigado por esse dia especial que aprendemos hoje aqui na Escritura. Obrigado porque esse dia nos dá bênção, nos dá saúde física, saúde emocional e saúde espiritual também. Eu sei que podem surgir algumas perguntas sobre o trabalho, sobre a, a manutenção da vida. Tranquiliza o teu filho, a tua filha, que o Senhor não deixa faltar nada para quem é fiel. Confirma isso, Senhor. E a tua palavra ainda diz para nós que, se formos fiéis, indo até o extremo da morte, o Senhor nos dará a coroa da vida eterna. Nos dá fé, ânimo e cada vez mais conhecimento do Senhor, no nome de Jesus. Abençoa cada amigo, amiga aqui. Amém. Deus te abençoe. Qualquer coisa, mande mensagem. Estamos a um WhatsApp de distância de você. Tudo de bom, boa noite.